Pode ficar. Olá, sou Paulo Vieira do Jornalistas que Correm. Vamos começar a nossa segunda live JQC hoje aqui no IMS, o Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, o belo prédio que está tendo exposições interessantes hoje aqui. Marco Ferrez, por exemplo, fotógrafo da virada do século XIX para o XX, e o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Carlos Dias, o Carlão, essa figura simpática, robusta, que vive correndo longas distâncias, vive fazendo desafios. Ele acabou de voltar, acabou não, já tem algumas semanas ele voltou da Nova Zelândia, onde foi correr uma ultramaratona lá, e segue agora para o Desafio das Capitais, que é um modelo que ele já fez em alguns anos, e ele vai retomar agora, que são corridas por capitais do Brasil, 20 capitais, mais Porto Seguro, que é uma cidade que ele faz questão de voltar sempre, onde corre por 12 horas. E as pessoas que quiserem correr com ele podem comprar kits e frações dessas 12 horas. Você pode correr meia hora, 1 hora, 2 horas. Ele vai explicar direitinho. Queria começar, Carlão, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós já tivemos juntos em alguns desafios. Esse desafio você já fez uma vez de 12 horas, mas eu te acompanhei num de 24 horas. Não dá mais para fazer 24 horas? Como é que é esse negócio? Pô, primeiro agradecer, né, Paulo, mais uma vez pelo convite para estar batendo papo. Toda a turma aí do Jornalistas que Correm, né, o JQC. E dessa vez, esse ano aqui eu tive uma experiência bem bacana, que foi lá na Nova Zelândia, juntamente com o Vladimir Vigílio, né, a gente correu nas cordilheiras da Nova Zelândia e tivemos uma experiência o bem extrema lá. Vladimir, para quem não conhece, é cego, é deficiente visual, 100% cego. Isso, é um grande amigo que virou um grande irmão, né, depois dessa trajetória que nós tivemos na Nova Zelândia. E eu tive a ideia de fazer mais uma vez esse desafio de 12 horas nas capitais. Eu tinha feito ele na Copa do Mundo de 2014, eu corri 12 horas nas 12 séries da Copa do Mundo. Depois eu repeti em 2016, fazendo as 26 capitais mais Brasília, ficando 27 finais de semana seguidos, correndo 12 horas. E agora eu vou fazer 20 capitais e uma cidade que é Porto Seguro. Ainda estou conversando também com São Bernardo do Campo aí, que é a minha cidade, para fechar dia 7 de dezembro lá também, que eu nunca fiz. Eu quero fazer o final de tudo lá no meu bairro, né? Depois a gente coloca aqui o cronograma, mas começa agora no Rio, na véspera da Maratona do Rio, no dia 22, né? As corridas no Rio são do posto 12 ali no Leblon até o Leme, e do Leme volta para o posto 12 no ano passado, não, há 2 anos, né? Quando você fez o 24 horas, era um pouquinho mais longo, né? Os caras foram lá para o Recreio dos Bandeirantes, não chegaram no Recreio, né? Chegaram na Barra só, né? Não, a gente foi até o Recreio, para a largada da maratona, né? Uma doideira. Da maratona. Foi bem... uma doideira. Bem cansativo, mas foi bem também interessante, porque eu conheci o Rio de Janeiro inteiro, né? Durante 24 horas. Diz uma coisa, o que conta mais nessas corridas de longa distância? A cabeça ou o corpo? Você tem que estar muito... Começa a dar cãibra, não dá... Ou uma hora você fica muito saco cheio? O que vem primeiro? Eu falo que a gente não pode negligenciar nada, né? O treinamento é importantíssimo, ter especialistas por perto para ajudar a construir uma estratégia de sucesso é importante também. No caso, eu trabalho, por exemplo, com fisioterapeutas, com quiropraxistas, tem pessoal de massoterapia que faz massagem. Então eu não abro mão de nenhum desses especialistas. E a mente é um fator muito importante em qualquer área da vida. E na corrida não deixa diferente. Não é diferente, principalmente em provas longas, onde tem um momento que, se você alimentar pensamentos negativos durante 1, 2, 3 horas, você vai desistir. Então, nesses 26 anos que eu pratico corrida, a mente, o fator mental foi sempre diferencial. Foi onde eu consegui manter uma passada mais leve, sem ter agressividade, que poderia de alguma forma ocasionar uma lesão, ou aumentar uma ansiedade 2 dias antes, uma semana antes de uma competição,
que me fizesse ficar tenso e de repente também ocasionar um acidente, ocasionar uma lesão durante uma prova. Então a mente é muito importante. Eu falo que tá 60% aí o fator mental o fator de importância é a parte mental. Você está generoso com o corpo, mas objetivamente, sei lá pela 7ª hora, quando vem o tal pensamento negativo, como é que você supera esse pensamento negativo? Eu aprendi a trabalhar técnicas de visualização, que é me imaginar chegando, terminando a prova, comemorando, abraçando as pessoas, sentindo aquela emoção de ter cumprido uma meta, ou lembrar de momentos importantes da minha vida que eu conquistei algo, que eu tive a sensação de saborear uma conquista. Então eu levo para esses momentos mais críticos. E também eu me apego, é lógico, em alguns fatores que é justamente a me transportar para a sala da minha casa, o quintal de casa para brincar com meu filho. Então eu trago pessoas importantes na minha jornada para me fortalecer ali naquele momento difícil. Você consegue visualizar essa imagem que você acabou de mencionar do teu filho na sua casa? Você consegue visualizar por quanto tempo isso? Quanto tempo isso te segura no cascalho? Olha, o meu filho ele vai me segurar 100%, antes, durante, depois. É um motivo muito forte de não desistir dos meus projetos, de não desanimar, de não reclamar, né? De pegar e ficar lamentando. Eu adotei na minha vida uma postura de não ficar lamentando, sabe? De ficar, o Brasil é difícil, é difícil pegar patrocinador, todo mundo sabe isso. Eu quero achar a solução para isso. E o meu filho, ele me ajuda a achar essa solução. Não tem uma desculpa para ficar desistindo. Eu não posso ter essa desculpa. Como que eu vou desistir e vou deixar esse legado de uma pessoa que desiste dos seus objetivos como um legado para ele? Não, eu tenho que deixar um legado de atitude e de uma pessoa que busca transformar o seu cenário. Por mais difícil que esse cenário seja, por mais momentos inesperados que a jornada, que a corrida ou a vida ofereça, eu tenho que ter uma postura vencedora ali. Né? Se tivesse umas palavras-chave pipocando aqui, se eu tivesse um assistente que eu já jogava aqui, legado, jamais... Entusiasmado, focado. A gente está aqui com a audiência da Regina Diniz, da Marina Moraes, Bruno Araújo, eu Silva Gé, Eliane Nóbrega, muito obrigado para vocês. Quem quiser fazer perguntas, manda aí, o Carlão responde. Quer dizer, se uma pessoa que, por exemplo, queira fazer sua primeira maratona e ache, e é mesmo, 42 quilômetros muita coisa, que só fez 10 ou só fez meia maratona, então essa proposta da visualização é um bom caminho, né, para... Você acha que vai dar uns tilts na cabeça ali? Sim, eu acho que grandes atletas como, vamos colocar aí, no meio do futebol, o Pelé, a própria Hortência, o Amir Klink, que é um aventureiro, eles usaram dessas técnicas para se transportar para um momento de conquista, de saborear aquela conquista e também se colocar com essa mesma atitude nos momentos mais difíceis daquela jornada que eles estavam enfrentando. O Pelé sonhava driblando, fazendo gols, e de repente ele se via fazendo aquele gol ou aquele drible na realidade. Então ele estava fazendo uma espécie de treinamento mental. Isso é treinamento para ser profeta, né? Então, e não é mágica isso. Isso acontece. É um ato de concentração, que se a gente for fazer pesquisa aí na nova psicologia, né, psicologia mais atual, que é você buscar o estado de flow, né? O que é o estado de flow? É você se concentrar 100% naquilo que você está fazendo e praticamente uma meditação. Cada passo. Uma dedicação, foco com execução. Meditação, né? Assim, sem deixar pensamentos invadirem a sua mente. Isso. Mas no esporte, e especialmente esportes que exijam muito do nosso corpo, da nossa mente, por exemplo, atletas que surfam ondas gigantes, atletas de alpinismo,
atletas de skates, que nem o Bob, que faz aquelas rampas enormes, eles precisam de uma concentração muito forte, que nem o Ayrton Senna na Fórmula 1, ele atingiu o estado de flow, porque aquele momento ali é o momento que ele mais procurou na vida, é o momento que você mais desejou estar sentindo ali. Por exemplo, eu quero viajar para o Saara, você sonha todos os dias com o deserto Saara e você deseja estar ali. Quando você está lá vivendo o deserto do Saara, aquilo é um momento de maior alegria, maior plenitude. Então é o momento que você está mais concentrado naquele passo, você vai sentir o vento batendo, se seja um pequeno traço de vento, você vai saborear ele com mais força, maior do que você como se estivesse aqui. Por exemplo, em São Paulo, aqui no dia a dia, às vezes bate no calor assim, um traço de vento e você não está nem... Você está tão desconcentrado que você perde a plenitude daquele momento que você está vivendo. Você alcança esse flow regularmente nas suas corridas solitárias, nas que você tem companhia também? Todas. E principalmente quando você tem gente ali do seu lado, que você pode compartilhar isso com elas, né? Que nem eu atingi agora com o Vladimir, num momento dificílimo, onde a gente ficou perdido 25 horas na cordilheira. Contam então essa ultramaratona que você fez, foi na Nova Zelândia, na Ilha Sul, né? Isso, perto de Wanaka, né, na Ilha Sul da Nova Zelândia. Eram para ser 250 quilômetros. Uhum. No terceiro dia, após 11 horas de trilha, a gente tinha começado às 7 horas da manhã, após 11 horas, eu não achei mais as fitas. Pode ter sido pelo vento forte. Que sinalizavam o caminho, né? Isso, e a gente não achou essas fitas, e a gente estava num... Isso era Gold Track, era uma trilha mesmo. Uhum. E a gente estava bem no alto da cordilheira, então todos os lados que a gente ia da cordilheira tinha um paredão, então não dava para descer. O risco da gente ter um acidente ali era muito forte, ainda mais eu junto com o Vladimir, né? A gente passou por alguns lugares que era muito perigoso, que a gente escorregou na cordilheira, que podia ter tido uma queda muito grande. Como é que você conduziu o Vlad? Vocês estavam atados ao outro, né? Isso, tinha com uma corda, né? E muito quando era single track, ele segurava na minha mochila e sentia o meu movimento de corpo. Uhum. Então, eu não tive trabalho nenhum. Pelo contrário, né? Uma hora eu guiava ele, uma hora ele me guiava. Então foi uma sintonia muito grande. Até porque o Vlad está acostumado a treinar sozinho, né? Isso, ele tem uma consciência corporal muito grande. Usa a bengala como um instrumento, né? Isso. Agora, claro que ele estava num ambiente desconhecido, né? Desconhecido e totalmente assim, cheio de buracos, cheio de espinhos. Uhum. Toda hora levando alfinetado de espinhos. Mas só que a gente levou tudo isso com humor, com um ajudando o outro. E no momento mais difícil foi o momento que a gente aprendeu mais, porque não teve muitas pessoas podem ter pensado assim, teve algum conflito? Não, no momento mais difícil um ajudou, um se fortaleceu com o outro. A gente ficou pelo menos umas 10 horas sem água, então nos últimos 300 ml de água, a gente tomou a decisão de cada uma hora, cada um dá um gole de água. Para quem está subindo e descendo a cordilheira há mais de 15 horas, com vento gelado, tudo, isso é muito difícil. Vocês tinham equipamento para se manter, caso vocês tivessem que dormir? Sim, a gente tinha todo o equipamento e foi justamente... Não era muito risco, vocês não morreriam de hipotermia, por exemplo? Dependendo do lugar que a gente estava, assim. A gente estava numa parte da montanha que aí eu falei, Vladimir, a gente tem que sair dessa parte da montanha, porque isso aqui pode causar hipotermia, porque o vento era muito forte. E eles estavam desprotegidos. Ele jogava a gente pro lado toda hora. Então a gente tinha que sair daquela rajada de vento e encontrar um lugar que não tinha um vento para a gente se abrigar. Então a gente decidiu fazer isso. Então a gente andou pelo menos 4 horas para achar um lugar na cordilheira que não tinha tanto vento. Quer dizer, naquele momento a competição já tinha ido para o espaço, né? Vocês queriam era cuidar da sobrevivência mesmo. Sair dali. Na verdade a gente queria sair dali. E aí o silêncio da montanha é um negócio incrível, porque você via um barulho de nada, né? E aquele escuro só com a nossa lanterninha. Uhum. Então a gente teve a alegria da gente foi um diferencial muito grande.
um contando piada pro outro. Então ficou aquela coisa bem leve. Vocês pararam, dormiram ou continuaram se movimentando? A gente achou um lugar que tinha menos vento, na relva mesmo. E aí entramos dentro do saco de dormir, a gente se abrigou com as roupas que era necessário. Entramos dentro do saco de dormir, pegamos cobertor térmico, tudo que era necessário para dar calor, gerar calor, a gente colocou. Vocês usavam esse equipamento porque tinha paradas ali de tempos em tempos, e aí você ficava numa tenda, uma coisa assim, não era? A gente avançava de acampamento para acampamento. Tá. Só que aí, como a gente não conseguimos chegar nesse acampamento, então a gente tinha o saco de dormir, né? As roupas térmicas que era necessário para a gente se abrigar se tivesse num momento mais difícil. E aí dormiram no dia seguinte e continuaram logo em foi muito seguida? Engraçado, porque na hora que a gente achou o lugar para se abrigar, colocamos as roupas certas, aí eu falei, agora a gente vai conseguir dormir aqui, né? E amanhã a gente anda em direção a um lugar que tem uma estrada para alguém ver a gente. Porque não era tão remoto assim, né? A gente estava num lugar que em olha de cima não dá para ver muito lá embaixo, era muita ondulação de montanha. Certo. E não tinha, a gente achava que algum carro conseguiria subir ali onde a gente estava, mas não tinha, não dava. Aquela parte ali da trilha, eles devem ter descido de helicóptero e feito aquela trilha, a marcação ali, e nenhum carro subia, né? Era um parque nacional, nenhum carro subia. Então a gente chegou, no momento que a gente conseguiu se abrigar, começou a quê? Chover. Aí começou a cair aquela água, aí eu olhei pro Vladimir, a gente não vai conseguir ficar aqui, porque vai ficar, imagina o frio, e ainda com chuva, tudo molhado. Aí pegamos o saco de dormir, colocamos dentro da mochila, e eu falei, tem que andar para se aquecer, tem que andar. Aí começamos a andar. E foi caindo. Aí quando foi por volta das 4 horas da manhã, a gente parou, aí o cansaço já estava muito maior, a gente já estava bem cansado. A gente conseguiu achar um outro lugar de relva, aí dormimos até umas 6 horas da manhã, que era um momento de luz. Ali eu peguei o meu poncho, que era todo fluorescente, e fui cortando ele e fui fazendo um rastro, né? Certo. Colocando o lixo mesmo, né? Pegava o nosso lixo, colocava ali. Falei, se um helicóptero passar aqui, eles vão ver que é a gente. Aí quando foi por volta das 8h30 da manhã, o helicóptero passou. Só que ele passou muito longe. Sim. Ele passou assim e foi embora. Aí eu falei, nossa, eu não acredito. Aí eu falei, vai, a gente se prepara pra gente andar o dia inteiro. Porque a gente tava longe, né? A gente vai andar o dia inteiro. E daí sem orientação espacial, ali vocês não sabiam pra onde ir. A gente tava voltando, porque a gente achou até um ponto que tinha fita, que a gente já tinha passado, certo. E aí começamos a voltar. Era a única alternativa. Aí, quando foi por volta das 9 e pouco, a gente ouviu o barulho do helicóptero de novo, mais perto, e a gente confundiu com o avião, e de repente o helicóptero parou em cima da gente. Foi um negócio, daí ali a gente se emocionou muito, se abraçando. Eles estavam procurando vocês ou... Eles estavam procurando a gente. Daí estava todo o acampamento mobilizado para achar a gente. Eles achavam que a gente tinha caído em algum lugar e eu de repente quebrado alguma perna, e a gente não tinha algum outro cego na competição, você sabe? Não, só o Vlad. Só o Vlad. E aí, nesse ponto, tinha se perdido um japonês, que eles acharam 4 horas depois, e um russo, que foi parar no vilarejo, e pegou uma outra direção e foi parar no vilarejo. Bom, não passou tanto perrengue, né? Não passou tanto perrengue, a gente ficou 25 horas. Só que a lição que fica em tudo isso foi a camaradagem, a união de ser humano que o Vlad teve, eu e ele junto, né? Então, se ele era meu amigo, a partir daquele momento ali, ele faz parte da minha família. E no começo, quando ainda estava tudo certo, vocês estavam na trilha, como é que foi para acertar o ritmo? Porque ele é bem mais rápido que você, né? Sim, a gente combinou, pra gente, ele não tinha... A ideia dele era completar, né? Também a dificuldade de subidas. No primeiro dia a gente pegou um dia muito difícil. Até a organização falou, nós erramos, né? Nós erramos, exageramos o grau de dificuldade no primeiro dia de prova. E no segundo dia, que era o dia normalmente que era mais difícil que o primeiro, também foi bem mais difícil. Então muita gente saiu no primeiro dia, muita gente saiu no segundo dia. Não foi uma prova fácil para ninguém. E aí eu e ele combinamos de fazer um ritmo que a gente tivesse uma zona de conforto
e não causasse um acidente lá. Essa prova é organizada pelo pessoal da Four Deserts, né? Isso, da Race Quatro the Planet, desertos. os 4 desertos. E que você já correu, né? Você já correu os 4 desertos. Eu fui o primeiro latino-americano a correr os 4 desertos. Fiz Antártida, Gobi, Atacama e Saara, né? Considerando que aqui foi muito diferente, porque vocês se perderam, qual que foi a mais complicada dessas todas? Todas elas oferecem um grau de dificuldade e a gente tem que ter um grau de atenção muito grande para não ter nenhum tipo de dificuldade. Mas as provas de montanha, de altitude, eu sofri mais. No Nepal, no Equador, na própria Nova Zelândia. Por conta do frio? Não só por conta do frio, mas por conta da altitude mesmo. Aquela coisa do ar rarefeito, você trabalhar a respiração. Você não está sob o controle totalmente da sua respiração ali. Então, e outras dificuldades, né? Que você está pegando trilhas que tenha diferentes terrenos. E na Nova Zelândia a gente pegava beira de rio, com aquele piso úmido. Imagina com menos 8 graus e você pisando naquela água gelada ali, né, o tempo todo, aquela lama. E daqui a pouco você tinha uma relva toda cheia de espinho, te alfinetando o tempo todo. Não era uma alfinetada só, era uma alfinetada o dia inteiro. Então, outra pedra rolando, né? Você tinha que tomar muito cuidado com as pedras. Qualquer pisada em falso, você saía escorregando, tomava um tombo. Então, mexe bastante. Mas só que eu tenho só que agradecer, porque todos esses ambientes extremos que eu voltei bem, eu voltei inteiro. Não tive nenhum acidente grave, que nem tem gente que quebra a perna, tem gente que tem um traumatismo craniano. Então eu tenho que agradecer porque eu fui e voltei inteiro, né? Você é um corredor atípico porque você não é ultramaratonista no sentido, digamos, clássico, como há tantos por aí que se encantam com essa prova e fazem as que tem aí na natureza pelo mundo. Você é um cara que organiza esses desafios, até a tua profissão, fazer esses desafios, mas você não tem problema em correr rua, por exemplo, né? Não, onde tiver corrida eu vou, se é corrida, se é pista, se é montanha, se é areia, eu quero estar saboreando isso. E esse desafio específico das 12 horas das capitais não é um desafio que eu quero fomentar a competitividade. Eu quero mudar um pouquinho a frequência mental dos corredores, que tem a oportunidade de ficar o ano inteiro competindo, baixando seu pace, quebrando recorde, e chegar nesse desafio de uma outra forma. É uma corrida colaborativa. Quando eu falo colaborativa, não é só por abraçar uma causa como a do GRAAC, né, que é ajudar crianças a vencer o câncer. É justamente você se ver de uma outra forma. Vou correr, vou conseguir falar, eu vou conseguir trocar um conhecimento com aquela pessoa que está chegando ali, porque muitas vezes você tem uma experiência muito grande na corrida e tem uma pessoa que está lá no mesmo dia, que está começando aquele dia. E a sua fala, a sua maneira de receber essa pessoa vai fazer toda a diferença na vida dela de corrida, de atleta, né? Só para complementar, o cara não só não tem nenhum problema em correr rua, como não tem problema para correr esteira. Esteira, inclusive, está dentro de algumas das capitais desse desafio, aqui em São Paulo e talvez Curitiba, é isso? Eu estou negociando Curitiba também. Brasília vai ser em esteira também. Não tem nenhum problema esteira. Esteira é uma coisa que você tira de letra. Tranquilo. O importante é estar perto de todo mundo. O importante é as pessoas se confraternizarem nesse dia, tá trocando conhecimento. Então, vou lá fazer meu passinho 7 km por hora, tranquilinho, dando risada, conversando. E as 12 horas vão passar da melhor forma possível. Então, um dia eu vou estar na Orla, que é lá no Rio de Janeiro, outra hora eu vou estar dentro de um parque, uma hora na esteira. Lá em Porto Seguro, eu vou começar na esteira, mas vai ter, nas 2 últimas horas, a gente vai pra praia, vai todo mundo correr na areia. Então, a mente, a gente tem que oferecer para nossa mente vários estímulos. Senão, se a mente entra numa rotina, chamada homeostase. Isso, ela acaba não criando novos caminhos. Né, você não se oferece um tiro de vez em quando? Sim, dá um... Já aconteceu
de estar fazendo um treinamento aqui no Ibirapuera, fazer uns tiros, mas é muito raro. E eu, no meu caso, é muito raro. Deixa para quem quer fazer tiro, vai lá e fala, mas eu não tenho essa pretensão. Nos vários dos seus desafios você carregou a mochila muito pesada, afinal era com ela que você cruzava o Brasil. O anterior, que você cruzou o Brasil de ponta a ponta, que foi no ano passado, do Chuí até o Monte Pacaraima, né, na Venezuela. Você tinha uma mochila o quê? De 10 quilos? 8 quilos. 8 quilos. Você faz algum exercício para o ombro, para essa musculatura aqui, onde a mochila vai Eu faço exigir? ponte, aqueles exercícios de core, né, que é junto com os fisioterapeutas mesmo, para estar mantendo a parte das costas bem, abdominal, é ponte, né, e exercício de equilíbrio, para você ter tranquilidade nessa coisa. Mas assim, quando eu não corro com a mochila, parece que está faltando alguma coisa. Que nesse desafio, eu não vou correr com a mochila. Talvez no Rio de Janeiro eu corra, porque eu não vou ter uma estrutura maior lá no Rio de Janeiro. Vou ter uma promotora lá no posto 12, mas eu vou levar água, levar algumas coisas comigo na mochila, mas coisas bem básicas. Mas a maioria das outras etapas é sem mochila nenhuma. Então é a primeira vez que eu vou sair desses últimos 2 anos que eu vou correr sem mochila. Acho que você vai gostar. Você mencionou aí rapidamente, não é a primeira vez, na verdade isso já é uma tradição, você dá parte do que você arrecada para o GRAAC, que é a tal referência do combate ao câncer na infância e na adolescência. Como é que vai funcionar? Você estava me dizendo que o kit que você vai vender custa R$70 e parte R$20 vai direto para o GRAAC, né? Isso, eu vou destinar R$20 de cada inscrição para o GRAAC. E aí, quando o cara faz essa compra de inscrição, ele tem direito a correr quanto tempo? Ele escolhe. Pode livre. ser o tempo todo? É livre. Somente na etapa de São Paulo, que vai ser... A ideia é fazer em frente ao Shopping 103, o espaço já está liberado. E aí eu estou negociando a quantidade de esteiras que vai ficar disponível para todo mundo correr lá. Então, vai ter esteira que vai estar meia hora, vai ter esteira que você vai subir, vai ficar 1 hora, podendo voltar, né? De repente, revezar. Até lá 9 horas da manhã, corre meia hora, fica por ali, vai ter música, vai ter bate-papo com especialistas, vai ter algumas palestras. A cada hora, a gente vai estar colocando uma atividade. Por exemplo, vai ter um tablado com contação de história para criança, vai ter aula de zumba, vai ter aula de dança adaptada, vai ter especialistas na área de fisioterapia, nutrição, neurociência, para estar dando dicas para quem está ali acompanhando o desafio e não ficar só aquela coisa, só olhando para a pessoa que está correndo, mas fazer desse dia, desse evento, happening. Um ato de assim, gerar conteúdo para as pessoas, tem a ação social, que é muito importante, e também você ter um entretenimento, que é a arte, né? que é a música, você ter lá um jazz, ter um chorinho, ter um forrozinho, ter um samba. Então eu quero, na etapa de São Paulo, juntar tudo isso no mesmo dia. Essa é a ideia. Voltando ao teu desafio do ano passado, que você encarou aí Brasil de ponta a ponta, eu lembro que no começo, na primeira sessão do desafio, que foi a região sul, teve uma pessoa que queria, porque queria te dar carona, né, assim, na estrada. Sim, lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Conta aí como é que foi isso aí. As pessoas... Foi no Rio Grande do Sul. Foi... Enfim, se foi no Rio Grande do Sul, foi em Santa Catarina, né? Acho que foi Santa Catarina. Não, foi Rio Grande do Sul. Porque a pessoa, não... O Vladimir estava comigo, né? O Vladimir começou comigo lá no Chuí e correu até Rio Grande. O Vladimir é gaúcho e mora, não sei se é Rio Grande, né? Rio Grande é a cidade dele. Então ele ficou 4 dias comigo na parte mais difícil, que foi o banhado do Taim, né? E algumas pessoas, os caminhoneiros, paravam e falavam assim, pô, entra aí que o banhado é perigoso, tem jacaré, tem isso, tem aquilo. Não, a missão é minha, né? A missão, se eu coloquei isso aqui no papel, nem que eu faça andando, eu vou estar cumprindo essa missão. Nem que eu faça 20 horas para chegar no ponto que eu preciso.
eu vou cumprir essa missão. Não é para mostrar para os outros isso. Mas a abordagem era insistente, assim, falou, para com isso. Em vários lugares, mas não é só porque a pessoa quer te dar carona, porque acha que você está sofrendo, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas vêm para dar carona para testar você, né? Teve um cara que foi, eu estava passando num posto, já Nordeste já. Aí eu cheguei no posto, os motoristas todos que estavam no posto falou, não, o almoço aqui já tá pago, né? Aí na hora que eu saí do posto, daí um dos caminhoneiros falou, não, entra aí que eu te levo até a próxima cidade. Eu falei, não, eu tô correndo, eu não falei pra vocês que eu tô correndo. Aí ele não acreditou muito que eu tava correndo, então ele ficou lá no posto e eu fui embora, tranquilo. Aí quando passou assim umas 4 horas de desafio, eu tô lá na estrada, ele tava chovendo, tudo. Aí ele parou o caminhão e veio querer tirar foto comigo, que era para levar para as filhas dele, que ele falou que não estava acreditando que eu estava correndo. Mas né? Dessa vez ele não te ofereceu carona? Dessa vez eu não ofereceu carona. Ele entendeu. Mas ele pegou, daí ele entendeu por que eu estava ali. Não era uma coisa para mostrar para o outro. Eu passei muitos dias na estrada, que nem vai. Você pega o sertão do Piauí, saí lá do Ceará e peguei o sertão do Piauí para Piripiri, cidadezinhas assim, no meio do Parque Nacional de 7 cidades, que eu fiquei extremamente... Eu e a estrada. Não tinha... Muitas vezes passava um caminhão, demorava. Então, naqueles momentos ali, eram os momentos que eu estava mais forte no desafio. Que eu cantava, né? Eu contava piada para mim mesmo. Então não tinha aquele compromisso de falar assim, eu tenho que chegar às 7 horas da noite naquela cidade. Se eu chegar às 11 horas tá bom, se chegar 1 hora da manhã tá ótimo. Correr à noite era uma opção? Não era opção. Muitas vezes era... Tinha que ser porque atrasou. Muitas vezes eu corria à noite. Lógico que eu tomei muitos sustos, eu fiquei... Tinha noite que eu passava muito susto. Susto de um quê? Animal, cachorro, confundir barulhos gato com estranhos. onça. Confundir gato com onça. Ainda bem que não era onça, né? Não era onça. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, em Natal, antes de chegar na Ponta Negra, o cara me abordou, 2 caras, né, numa moto, tava armado. Daí eles foram chegando naquele escurão, eu tava com a lanterna. Aí eles pegaram, olharam assim, eu falei, boa noite, guerreiro. Eu falei assim, boa noite, guerreiro. Aí, e eles estavam com a arma na mão. Mas eles não falaram nada. Eles só balançaram a cabeça e continuaram, aceleraram a moto. Aquele momento ali, eu senti um medo muito grande, que eu não sabia qual que era a intenção daquelas pessoas. Mas eu tive uma alegria grande que não tive nenhum tipo de assalto, nenhum tipo de violência no meio do caminho. E eu estava bem exposto a isso também. E você optou por correr, em geral, em acostamento de estrada e estradas importantes. Houve risco de atropelamento? Muito. Eu vi muito acidente na estrada. Principalmente na Bahia, né? Aquela região de Teixeira de Freitas. Você estava na 101? Na 101. Ali eu vi muito acidente, que é muita curva. E tem muito buraco ali, né? Pelo menos eu passei por uns 3 acidentes feios, assim. Teve uma família inteira que bateu de frente com o caminhão, o carro pegou fogo. Quando eu passei, estava já a Polícia Federal chegando ali, mas eu nunca parei para ficar olhando nada, eu fui embora. Porque se você se apega nesses momentos, você acaba saindo do seu desafio, que é uma carga muito pesada de acontecimentos que vai tendo. No Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, por exemplo, é quase uma Cracolândia, né? Igual o centro de São Paulo. Foi engraçado que eu tava com aqueles snakes de chocolate, né, na bermuda, e o cara chegou e falou, e esse óculos, né? Chegou em mim e falou, e esse óculos aí, guerreiro? Eu falei, tá aqui, você não quer o chocolate? Eu falei assim com ele, mas com medo danado, né? Você não quer o chocolate? Não, eu quero. Daí eu dei 2 chocolates, porque aí ficou feliz da vida. Eu continuei, mas eu continuei com medo, né? Você foi pela Avenida Brasil inteira até o Centrão? Isso, ali? Até chegar no Centrão. Tá. E é feio demais, é muito perigoso. Só que assim, a nossa postura diminui o risco. Eu tenho como atitude de cumprimentar todo mundo que está na estrada, nas cidadezinhas, quando está chegando, eu cumprimentar todo mundo, porque se eu cumprimento o maior número de pessoas,
E se eu ficar um dia, 2 dias ali, se acontecer qualquer coisa comigo, aquelas pessoas já me conhecem. Se eu passar e não falar com ninguém, o risco aumenta. Então, eu chegava, era um andarilho, era um fazendeiro, era o cara que estava lidando com a estrada ali. De qualquer forma, as situações de maior risco foram as que você acabou de relatar, lá em Natal e talvez agora no Rio, na Vila Brasil. No Rio, Paracaima já tem que só ter? Sim, eu cheguei em Pacaraima. Cheguei em Boa Vista, na realidade em Boa Vista, o Exército Brasileiro, né, me deu uma acolhida muito grande lá. Eu fiquei no hotel de trânsito do Exército. O general do Exército falou, não, nós estamos nessa demanda da fronteira e nós não vamos conseguir deixar tem ninguém para te dar acompanhar. Que a ideia era ter o pessoal do Exército fazendo escolta, até chegar no final. E aí, que eram 10 quilômetros? Não, eram 480 quilômetros. Praticamente todo o estado do Amapá, de Roraima. Do Roraima. É a parte mais isolada, né? Só tinha um ponto que tinha ponto de telefone, por exemplo, uma parada. Depois de 150 quilômetros tinha um lugar que tinha telefone, o resto não. Então, o comandante da polícia militar do estado de Roraima falou, não, você não vai sozinho. Eu vou pegar meu carro, vou colocar as coisas que necessitam, vou pegar um soldado e nós vamos se acompanhar. Aí ele pegou um soldado para dirigir o carro e ele foi correndo comigo, né? Foi o meu anjo da guarda. Mas ele correu quanto? Ele foi até lá na Venezuela comigo. Então para ele foi um grande... Ele já corria prova de 50, de 100 quilômetros. Ele correu 400 contigo. Correu 400 quilômetros comigo e foi meu anjo da guarda. Então assim... Eles foram armados, né? Tudo. Sim. Então ele falou, daqui lá é muito perigoso. Eu não estou falando que é só perigoso porque tem onça, porque tem conflitos, né? Conflitos de madeireiro com terras indígenas, tem essa coisa do pessoal de mineradora, né? Garimpeiro, madeireiro, aqueles conflitos que nós todos sabemos que tem na região norte do Brasil. Então, essa demanda de pessoas vindo da Venezuela não está vindo só gente que quer trabalhar. Tem muita gente se aproveitando para trazer arma, trazer droga, através daquela fronteira. Então eles que trabalham com isso, eles sabiam do risco. Então ele falou, você não vai sozinho. E eles me acompanharam até chegar em Pacaraima. Esses 400 quilômetros foram em quantos dias? A gente fez em 3 dias, porque a gente não dormiu praticamente. 4 dias. A gente corria o dia, parava, achava uma beira de rio, fazia comida. Acampava, selvagem? Acampava, dava uma cochilada, continuava. Porque é muito quente. Então a gente preferia correr a noite toda. Melhor do que correr de dia. Então de dia a gente fazia a parte da manhã inteirinha, parava às 11 horas, fazia a comida, dava uma cochilada até umas 3, 4 horas e continuava. Batuta esse comandante aí, hein? E eles foram muito assim, pessoas excelentes, né? E aí chegando lá em Pacaraima, daí tinham os atletas da cidade, que já estavam acompanhando, se organizaram para receber a gente com 30 quilômetros de distância para chegar, já tinha atletas se juntando para acompanhar a gente até a fronteira. E o Exército Brasileiro também lá me recebeu. Eu fiquei hospedado no hotel de fronteira, né? Fizeram uma festa, eu dei uma palestra lá para os soldados lá na fronteira. Esse foi o momento de maior pompa do desafio, né? Foi o momento mais... Saiu do Piauí sozinho para chegar e ter todo aquele acolhimento. Cortejo em Roraima. Um respeito. A cidade de Pacaraima, eu dei palestra na academia, no Exército. Conversei com os venezuelanos que estavam entrando no Brasil, né, deu uma palavra de incentivo para eles. A gente está aqui com o Carlos Dias, só para dizer para quem está entrando agora, não pegou no começo, o Carlão, ele é ultramaratonista, embora isso não defina exatamente o que ele é sambista também, mas o que ele faz na vida basicamente são os desafios de corrida, uma corrida bastante vagarosa, mas ainda assim corrida. O ano passado ele saiu do Chuí e foi até o novo extremo norte do Brasil, que está na divisa com a Venezuela, em Roraima. Esse ano ele já fez uma ultra na Nova Zelândia,
com o Vlad. O Vlad é um corredor cego e ambos acabaram se perdendo, ficaram ali, passaram uma noite brava. No ano retrasado ele fez o desafio 24 horas às capitais, que consistia em correr 24 horas seguidas por várias cidades do Brasil, a maior parte capitais, que é o desafio que ele está reeditando agora, só que numa versão mais curta, que é a versão de 12 horas. Começa no Rio, nas vésperas da Mara do Rio, que a Mara vai ser no dia 23, e ele parte no dia 22. Você deve começar o quê? Às 10 da manhã, 10 e meia? Tem lugares que eu vou começar No bem caso cedo. do Lá Rio. no Rio vai ser 9 horas da manhã. 9 horas, quem quiser começar com ele, é lá no posto 12, o local de concentração. Vai sair do Leblon, ele vai até o Leme, volta para o Leblon, vai para o Leme. E se você, calçadão lá. se você usar isso como véspera, como preparação para a maratona, cuidado, viu? Eu fiz isso e para correr a maratona no dia seguinte, eu mal senti as panturrilhas, os quadríceps, porque correr num pace muito lento é uma coisa muito exigente. É incrível, mas O Carlão vai explicar de novo aqui como funciona para quem quiser acompanhá-lo, porque esse desafio também tem esse componente. Ele não faz isso sozinho, ele tem alguns patrocinadores, mas uma parte do faturamento que banca esse desafio é de pessoas que correm acompanhando. Fala como é que funciona, Carlão, por favor. Então, eu vou aproveitar para convidar todo mundo, né? O desafio 12 horas das capitais, ele tem o intuito de não ter um cunho competitivo, sim colaborativo. Então você vem, compra o kit, você entra lá no site ticketagora.com.br. O kit está custando R$70. Para grupos de acima de 10 corredores tem 10% de desconto. Acima de 60 anos de idade tem o desconto de 50%, né? Que já é por lei. E você compra o kit, que vem com a camiseta alusiva do desafio, mais uma medalha e um certificado de participação. Esse certificado de participação é mais por você estar abraçando a causa do combate ao câncer infantil. Você não precisa correr 12 horas. Você pega o kit e vai lá e corre meia hora, 1 hora, 2 horas. Se quiser ficar 12 horas comigo, vou ficar muito feliz também. Mas a ideia é você correr de forma descontraída, sem pressão, sentindo um pouco o seu corpo. É uma corrida mais mental do que física, porque você acaba trabalhando a sua parte mental, te testando aí. Será quantas horas eu consigo ficar correndo? Né? Correr meia hora, 1 hora, 2 horas? É o dia para você testar, sem ficar se preocupando com quantos quilômetros você correu, qual o seu pace, se vai ser o primeiro ou o segundo lugar. Todo mundo ganha nessa corrida. E quem mais ganha são as crianças que estão no hospital, porque R$20 de cada inscrição será doado para o GRAAC. Então você vai, ao participar, você vai estar abraçando essa importante causa. Ou seja, quase 30% aí do valor da inscrição. Né? Isso. E outra, você também vai estar trocando conhecimento com atletas que já correm há muito tempo. O atleta que corre há muito tempo vai poder passar também, para quem está começando agora, algumas dicas. Eu vou estar lá às 12 horas para estar também passando algumas dicas. Quem quiser perguntar sobre alimentação, sobre treino, sobre estratégia mental. Eu vou te fazer umas perguntas ainda sobre isso. A gente começou essa conversa falando sobre estratégia mental, mas eu vou querer saber de suplementação. Eu acho que você é mais na linha natural, mas a gente já chega nisso. O que eu queria comentar é o seguinte: tem malucos que te acompanham realmente, né? Assim, no desafio 24 horas, eu conheci um deles, eu não lembro o nome dele agora, que era do Exército Brasileiro. Era da Força Nacional. Da Força Nacional, que estava quartelada no Rio, né? Estava invernada no Rio. Era lá do Sul, de Santa Catarina. Ele é catarinense. E ele ficou 24 horas com o Carlão. Ficou 24 horas e ele foi engraçado. Que ele chegou no dia, ele estava trocando tiro com bandido lá no morro do Rio de Janeiro. Chegou de manhã, se trocou, tirou a farda, colocou a camiseta do desafio e falou: a minha missão é ficar 24 horas com você. Ele só foi liberado de folga, né? Justamente porque ele falou que ia correr 24 horas comigo. Então ele tinha que correr as 24 horas. E provavelmente depois não ia dormir, ele já ia voltar para o expediente. Então, assim, não só ele, mas em várias capitais sempre teve 1 ou 2 pessoas correndo comigo 24 horas.
e foram criadas histórias extraordinárias. Quer dizer, não é tão delirante isso. Não é tão delirante. Eu tenho uma história interessante também, que é um grande amigo lá de Castelo, no Espírito Santo, que nessa época das 24 horas, a etapa de Vitória, era 4 horas da manhã, ele chegou lá na orla de Camburi, a gente estava com o Elcio, que é um ultramaratonista, né, com os atletas de ultramaratona do Espírito Santo, e ele chegou lá com 160 quilos, pegou a camiseta dele, que ele tinha pedido para mim fazer a maior que tinha, eu fiz, ele pegou a camiseta dele, daí a partir daquele momento eu falei para todo mundo, falei, gente, a partir de agora, daqui até lá no final da praia, nós vamos andando. Todo mundo que estava ali, de pronto, falou, não, vamos todo mundo andando, porque o Tarcísio não pode correr. A gente foi andando junto com ele. Esse ato de falar que, a partir daquele momento, a gente ia todo mundo andando, mudou a maneira de ver a vida, assim, a atitude. Ele causou um start nele. A partir daquele momento ele não parou mais de treinar, mudou a alimentação, não só dele, mas da família dele toda, né? Eu tive o prazer de voltar lá, de ir em Castelo ano passado, para dar palestra lá em Castelo, para a cidade inteira, e conhecer a esposa, a filha, então mudou a alimentação da família toda. Hoje ele está com 86 quilos, correndo. Metade do que tinha. Metade do que tinha. Inclusive está organizando uma corrida agora para ajudar um amigo que perdeu uma perna, que está amputado. Então assim... E ele começou naquele dia ali, nas 24 horas, fazendo 5 quilômetros andando. Vitória é uma cidade que está no desafio em dezembro, né? Dezembro, provavelmente você vai encontrá-lo. Dia 1º de dezembro ele vai estar lá, já está inscrito já. Então assim, esse desafio, além da gente, para algumas pessoas é um start, é um motivo para começar nessa atividade que é a corrida. E também as grandes amizades que foram construídas em cada etapa. Porque agora eu estou voltando e vou estar reencontrando vários amigos que foram construídos já em 2013, nas primeiras 24 horas que eu organizei. Então, não é só correr. Eu quero passar para as pessoas que a corrida é uma ferramenta importante para a gente trabalhar outras esferas da vida, né? Eu falo do combate ao câncer infantil, mas tem pessoas que estão correndo contra o feminicídio, tem pessoas que correm para estar falando do caso do meio ambiente. Ontem foi o Dia Mundial do Meio Internacional, Ambiente. Então, você usar a corrida para ter um debate maior do que só o corpo, só a parte física, mas você também trabalhar o social, fortalecer o seu mental para você enfrentar desafios novos na vida, com uma postura mais colaborativa, mais integrativa, né, de uma forma mais coletiva. Essa é a minha ideia de corrida. Não só para alimentar meu próprio ego, de falar eu sou melhor que esse, melhor que aquele. Isso, nesses 26 anos que eu corro, a corrida ela me presenteou tanto de pessoas, de lugares, que hoje o ato de correr é um ato de agradecer e falar para as pessoas para vir junto comigo, que vale a pena. Então, se você se juntar ao Carlão aí no desafio, você está vendo que é quase como ir para um retiro espiritual. A corrida é um coaching, é um mestre, é quase um retiro. Você volta melhor. Eu estava falando que eu te conheço razoavelmente, eu sei que você é do arroz com feijão, não tem nenhuma grande sofisticação na culinária, não é muito do suplemento, mas tem algumas deficiências que você tem que suprir ou não? A alimentação, como é que é? Eu sempre busco seguir desde quando eu era criança, né? Buscar na comida mesmo a solução para minha, vamos falar assim, a deficiência vitamínica, essas coisas, né? Quando a gente fala em potássio, se for na minha casa tem banana, banana, laranja, as frutas não pode faltar. Mas suplementação, eu sempre falo, busca uma nutricionista, busca um especialista para estar junto com você, porque só ele vai poder saber o que você precisa e o que você não precisa. Às vezes nem eles, né? Isso. Mas... eu nunca vou estar sozinho falando assim, ou eu falar não ao suplemento, ou tome à vontade suplementos. Quem sou eu para falar isso? Eu não sou especialista nisso. E o consenso nessa área é bem complicado, né? Agora, por exemplo, já estão derrubando o BCAA, né? Já fala que
pode não só não ter préstimo nenhum, como ser deletério, né? Não ser legal. Eu aprendi a respeitar as raízes, que é a mandioca, que é a batata, que é o inhame, sabe? Você tinha um agravante, pelo menos um desafio dos extremos do Brasil, de uma ponta do Brasil a outro, que era achar um lugar que a alimentação fosse decente, né? Não. Imagine você correr de um extremo ao outro do Brasil, 10 mil quilômetros, na estrada, você não escolhe o que você vai comer. Não tem aquela coisa, a minha nutricionista falou que eu tenho que comer isso. Então você para na frente da churrascaria, é o que tem lá. Então você vai, dentro daquele cardápio que está ali, você, lógico, vai escolher o melhor para você, o que se aproxima mais para o seu dia a dia. Então arroz, feijão, um frango, uma carne, um macarrão, é aquilo. Sempre tinha uma raiz, uma mandioca, sabe? Sempre tinha nessas churrascarias de posto de gasolina da estrada, aquelas comidas caseiras, sempre tinha um franguinho. E você resolveu assim, foram 8 meses assim, né? 8 meses assim, tinha dia que não tinha almoço, tinha dia que era o que eu tinha na mochila. Né? Que era liofilizado. Muitas vezes comida alimentos mais difíceis, mais isolados. A parte Amirklink do negócio. Isso, daí por exemplo, uma garrafinha térmica, você descobre que ela não é tão térmica, então a comida não vai estar tão quente assim, você coloca lá, ela não está quente mais, passou algumas horas, já está fria, então, mas você vai comer, você está com fome. O importante é que aquela comida, aquela água vai dar um efeito ali. Não é a melhor comida do mundo, mas é o que você tem naquele momento. Então eu aprendi na estrada a pegar e respeitar cada momento ali e aceitar cada momento da melhor forma e agradecer todos eles. Eu cheguei lá numa casinha de uma senhora, lá no Piauí, não tinha nada ali na casinha dela, né? Aí eu falei, só me dá o fogão, né? Só me dá o fogão, porque daí eu peguei um purê de batata, tinha água lá, fiz quando aí tinha uma carne seca liofilizada também, aí ela comeu junto comigo, né? E ela gostou ou achou estranho? Pra caramba. Ela não tinha nada lá. Tinha nada. Então assim, não é o momento que eu tava pedindo ajuda, eu tava compartilhando. Muitas vezes você tava ajudando também, né? O mínimo que você tinha, você passava também. Muito bem, venha fazer o desafio com o Carlão e ainda leve algumas lições de como andar pelo Brasil aí, só você, solitariamente, até o fim, até chegar no seu objetivo. A gente está chegando aqui no nosso objetivo, mais uns minutinhos aqui para a gente acabar. Carlão, muito obrigado pela tua presença. Queria que você novamente fizesse o convite para as pessoas que quiserem se juntar ao teu desafio, o desafio das 12 horas das capitais. Pessoal, vão ser 21 capitais. Tem o meu blog, cairosdiasultra.com.br, lá tem um roteiro das 21 capitais, com um link. Quem quiser fazer inscrição, é só clicar no link lá, que é no ticketagora, né, .com.br. No blog já tem as datas de cada capital, com o link para entrar para fazer inscrição. Então, eu peço que vocês chamem seus amigos, seus familiares, junte forças comigo aí, porque eu estou indo sozinho em cada capital. Inclusive, em cada capital eu estou buscando parceria com as assessorias. Tem algumas capitais que eu já tenho parceria com as assessorias para ter uma tenda, um pessoal para estar dando suporte ali. E tem capital que eu ainda estou fechando, que nem BH ainda não consegui ainda, Cuiabá ainda não consegui, Porto Velho. Mas assim, se movimentar para se juntar, para a gente também fazer um vídeo para as crianças. Eu quero em cada capital montar um vídeo, para no final ter um vídeo, uma websérie aí para passar uma mensagem para as crianças no hospital. A inscrição custa R$70, dá direito a uma camiseta, uma medalha de participação, as 12 ou a quantidade de horas que a pessoa quiser correndo contigo. R$30 desses 70 vão direto para o GRAAC. R$20, desculpa, vão direto para o GRAAC, Hospital de Referência no tratamento, no combate ao câncer da criança e do adolescente. Esse é Carlos Dias, ele não tem 50 anos e para terminar, você tem 47, é isso? 46. 46, eu estou querendo aproximá-lo de mim. Para terminar, que história é essa de samba, de se cantar samba durante o...
Você vai aumentando o teu repertório ano a ano? Como é que é? O ano passado na estrada eu fui pesquisando vários compositores, né? Que eu gosto muito, de Paulo César Pinheiro, Paulinho da Viola, Candeia, Cartola, e fui cantando, né, na minha trajetória, na jornada, para estar dando uma força e dando mais animação na minha jornada. Todo mundo pergunta assim, você só gosta de correr? Eu falei, não, eu gosto de correr e gosto de dançar. Então a dança para mim também é uma coisa que eu não abro mão, porque ela me ajuda a ter um movimento diferente. E quando eu volto para a corrida, eu volto mais feliz, mais leve. E do teu playlist mental, qual é a música mais executada? Nossa, tem muitas. Eu pego pelos compositores, né? Paulo César Pinheiro e o Eduardo Godin, que é um compositor aqui de São Paulo. Mas, e Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara foi a nossa diva, né? Uma mulher que fez história no samba. A gente fala de machismo hoje. Na época da Dona Ivone Lara, o machismo era muito grande, né? E ela foi protagonista, né? Ela foi uma mulher que foi linha de frente ali. Então eu respeito muito o protagonismo que ela teve. E ela traz músicas que lembram da minha mãe, né? Aquela coisa assim de você cantar a música e lembrar dos tempos que eu convivia com minha mãe em casa. E é assim, 12 ou 24 horas. Grande abraço, Carlão. Até já. Muito obrigado, Paulão, e agradecer, né? Agradecer sempre os parceiros. Eu quero dar um recado pro pessoal lá do Joaquim Grava, né? Da Physioforce Sports, que sempre eles me deixam inteiro para chegar nos desafios, e mandar um grande abraço pro Herói, que é o mestre. Herói Fong, grande mestre aí. Treinador diletante. 25 anos juntos, e eu tenho que só agradecer. Abraço, obrigado. Foi? Caramba, hein?